mais uma vez Romanos capítulo 4. Esse não vai ser o único texto com o qual nós lidaremos hoje, mas ele é um texto importantíssimo para a compreensão dessa doutrina. E você desde já talvez vai ficar aí um pouco confuso, porque afinal de contas é um texto que não fala nada sobre batismo. Não tem nada sobre batismo nesse texto. Mas depois você vai entender por que ele é tão importante. Romanos capítulo 4 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Que texto maravilhoso, né? Que texto esclarecedor. Meus irmãos, nós vamos estar tratando do batismo infantil e algumas coisas os irmãos vão perceber que vão ser simplesmente recapitulações daquilo que foi dito anteriormente, nos estudos anteriores. A base para a prática do batismo infantil é a teologia da aliança. O argumento da teologia reformada é simples. Se você aceita a teologia da aliança como uma forma correta de compreender a unidade das Escrituras, necessariamente isso vai redundar no batismo infantil. E eu sei que deve ter aí alguns amigos batistas confessionais um pouco com raiva de mim, porque eles creem na teologia da aliança, embora não da mesma forma que os presbiterianos. Mas eu vou lidar com isso, Então,
muito do que vai ser dito aqui está fundamentado simplesmente naquilo que nós dissemos antes. Então é muito importante que você ainda tenha aí guardado os pressupostos, aquilo que foi ensinado nos estudos anteriores. Se você não frequentou esses estudos, então eu quero pedir a você que ao concluir dessa noite, você possa ir até o canal da Igreja Presbiteriana do Pirangi e procurar pelos estudos anteriores, onde eu falei sobre a doutrina da recapitulação, falei sobre o pacto das obras e falei sobre o pacto da graça. Então essa é a base, é o fundamento para o batismo infantil, porque se trata de uma compreensão acerca da unidade das Escrituras. Se você me perguntar se nós temos um texto específico dizendo batize as crianças, não existe esse texto. Então não é uma doutrina que está fundamentada em texto prova, né? E é até muito perigoso quando a gente tenta fundamentar doutrinas unicamente pelo uso de textos prova, porque colhendo versículos isolados da Bíblia, a gente pode sustentar qualquer heresia. Então é importante que a gente tenha uma compreensão do todo das Escrituras, da unidade das Escrituras, aí sim a gente começa a fundamentar as nossas doutrinas. Atualmente no Brasil, as igrejas que batizam os seus infantes ou as crianças, elas são alvo de muita crítica mesmo, por parte das denominações credobatistas. Aqueles que batizam crianças são chamados de pedobatistas, e os que não batizam as crianças são chamados de credobatistas. Por que credobatistas? Porque credo significa fé, e eles acreditam que somente deve ser batizado aquele que tem condições de professar publicamente a sua fé. Então são chamados de credobatistas, e os que batizam crianças são chamados pedobatistas. As denominações pedobatistas, que são presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos e outras, elas são uma minoria no nosso país. Elas são uma minoria muito pequena no nosso país. Não tanto pela tradição batista histórica, né? Não tanto pela tradição batista histórica confessional, porque a tradição batista histórica confessional é também muito pequena no nosso país. Na verdade, tem acontecido agora um ressurgimento da tradição batista histórica reformada, mas não tanto por isso, mas muito mais pela grande influência do pentecostalismo no nosso país. O batismo infantil ele é visto como uma espécie de inovação, ele é visto como algo estranho, como algo incomum, né, pelo pentecostalismo no nosso país. As denominações que batizam seus filhos, elas são comparadas muitas vezes ao catolicismo romano, como se as mesmas razões pelas quais os católicos batizam as suas crianças fossem fundamentos para a teologia reformada. Então, nós temos no nosso país uma quase que predominância do movimento pentecostal. Essa é a razão porque é tão estranho o batismo infantil. Mas se você tivesse nascido, por exemplo, na Holanda, para você seria a coisa mais comum do mundo. Não seria algo digno de surpresa. Muito pelo contrário, durante toda a história, os batistas, aqueles que discordavam do batismo infantil, é que eram vistos como inovadores. Eles é que estavam trazendo algo novo, algo que ia de encontro a uma tradição. Mas como no Brasil, nós temos quase, acho que é mais de 80% do evangelicalismo brasileiro é pentecostal. Se você juntar igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas, luteranas, inclusive os batistas históricos, confessionais, porque há muitos batistas, inclusive a Assembleia de Deus é uma igreja batista, não sei se você sabe disso, igreja batista pentecostal, né? Mas, se você juntar todas essas denominações, elas não dão nem 30% do cristianismo brasileiro, do número de evangélicos brasileiros. Então, essa é uma das razões pelas quais para nós é tão estranho o batismo infantil. Nós temos uma cultura pentecostal. E esse pentecostalismo é predominantemente batista, na sua teologia, credo-batista. Então, nem é uma discussão entre presbiterianos e batistas históricos no Brasil, como foi na Reforma. É uma discussão entre presbiterianos e uma nação que é pentecostal na sua cultura. É importante também enfatizar que essa não é a única razão pela qual o pedobatismo ele é rejeitado nos nossos dias. O pentecostalismo brasileiro ele também é quase que predominantemente dispensacionalista.
Então, apesar de que, em grande medida, os membros das igrejas pentecostais, eles não compreendem tão profundamente as nuances dos vários dispensacionalismos que existem. Se você for conversar com alguns irmãos pentecostais sobre dispensacionalismo, você vai perceber que eles não conhecem muito bem a teologia dispensacionalista com profundidade, mas eles nem sabem, mas são dispensacionalistas. No Brasil existe uma Bíblia chamada a Bíblia de Scofield, que é muito usada no meio pentecostal, uma Bíblia de estudo, e que tem grande influência sobre a teologia pentecostal no Brasil, porque não é todo o pentecostalismo que é dispensacionalista, mas no Brasil a teologia dispensacionalista ela é muito forte, né? A gente assiste aquele filme Deixados para Trás e acredita que vai ser tudo vai acontecer daquele jeitinho que está ali. Aquela é a ideia que a gente tem, por exemplo, de arrebatamento e de outras coisas, porque é algo cultural que é incutido na mentalidade do nosso povo, né? O dispensacionalismo. Inclusive, há muitos irmãos presbiterianos que são dispensacionalistas sem saber que são, porque há muitas igrejas presbiterianas que são fundadas por pastores que antigamente nos seminários tiveram contato com material dispensacionalista e que ensinavam isso nas suas igrejas. Eu não sei se vocês sabem, mas essa cultura que tem surgido de valorização da teologia reformada, ela nem sempre existiu, inclusive na igreja presbiteriana do Brasil, ela nem sempre existiu. Então, muitas vezes a gente critica os nossos pastores mais velhos, né? Os nossos pastores que se formaram na década de 70, 80, e eles sobem no púlpito para pregar, e a gente quer que eles preguem como se fossem Augustos Nicodemos da vida, né? Como se fossem teólogos reformados, de tradição reformada, mas nos seminários presbiterianos antigamente, não se tinha muito apreço pela teologia reformada. As obras de Calvino vieram ser traduzidas muito tardiamente no Brasil, e a primeira tradução das Institutas não dava nem para ler, que era impossível. A do Dr. Valdir, um português altíssimo, poucos conheciam e era desprezado. O pastor Hernandes estava falando que a pregação expositiva na igreja presbiteriana ela era vista com maus olhos. Então não pense que a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada em suas raízes desde sempre. Não. Tem surgido agora um movimento de retorno aos padrões de fé, à história da teologia reformada na igreja presbiteriana. Mas em grande medida isso tem acontecido por parte dos jovens. Dr. Hermes Steinmeier, que é um importante teólogo, pastor da igreja presbiteriana, ele falou sobre isso. E se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, procura uma palestra do Heber Campos chamado Identidade Reformada, onde ele vai mostrar que a igreja presbiteriana do Brasil não é, em sua essência, uma igreja reformada, de acordo com os padrões que ela mesma professa subscrever. Então, você tem algumas igrejas presbiterianas onde os irmãos ouviram e foram ensinados no dispensacionalismo. Os batistas históricos, confessionais, eles fogem dessa regra, mas até mesmo há muitas igrejas batistas, como por exemplo a igreja do pastor Marcos Granconato, muitos de vocês conhecem, que é um pastor calvinista, ele é um grande militante em favor do dispensacionalismo. Então, se você for assistir os vídeos do pastor Marcos Granconato, que é considerado por muitos um pastor reformado, ele não é reformado, ele é calvinista na soteriologia, mas ele é um ferrenho defensor do dispensacionalismo, e tem ensinado isso, e muitas pessoas que o admiram têm absorvido aquilo que ele tem ensinado como sendo doutrina reformada, algo que não é. Qual é a ideia? É que até hoje se tem a ideia de que há uma diferença, uma separação entre o relacionamento de Deus com Israel e o relacionamento de Deus com a igreja. Isso basicamente é o fundamento do dispensacionalismo. Então, até hoje, por exemplo, tem muitos irmãos que veem um judeu diante do muro de Jerusalém ali e diz: olha, o povo de Deus, eles estão orando a Deus. Olha só, essa aí é a nação de Deus. Tem que devolver a terra para eles, porque Deus disse que essa terra é deles, é bíblico. Mas o povo judeu não é mais o povo de Deus há muito tempo. Não são mais o povo de Deus. Se você tem essa compreensão, você não compreendeu o relacionamento de Deus com a humanidade, que foi sim durante muito tempo um relacionamento civil, um relacionamento de Deus com a nação de Israel, como sendo ali a igreja visível existente na época,
mas o Novo Testamento deixa bem claro que esse muro de separação foi quebrado e que já não há mais separação entre judeus e gentios. Deus não é bígamo, Deus não tem dois povos, Ele não tem duas noivas, há uma só noiva, é a igreja dele. Então, há essa divisão na nossa mente de que há um compromisso de Deus com a nação de Israel como sendo um povo de Deus, e a igreja é povo de Deus também, só que em outro sentido. Isso é basicamente o fundamento do dispensacionalismo, como se Deus tivesse esses dois povos, né? Essas duas formas de se relacionar. Os batistas históricos confessionais, que são a minoria no nosso país, eles também se opõem ao pedobatismo, como tendo sido um erro quase que pecaminoso dos reformadores. Esses irmãos, eles subscrevem uma confissão de fé, redigida em 1689. Se os irmãos quiserem conhecer mais sobre essa confissão, a irmã Giovana, a irmã Anne, elas têm uma livraria chamada Livraria Dort, e elas têm para vender lá essa confissão de fé batista. Depois pegue e leia, é uma confissão histórica no movimento reformado. Só que essa confissão é basicamente idêntica à confissão de fé de Westminster. Se você for comparar o texto da confissão de Westminster e da confissão batista, você vai ver que é basicamente a mesma coisa. Não tem diferença. É uma cópia realmente. E eles não tinham o propósito de mudar a teologia reformada, mas eles mudam apenas uma compreensão mais profunda acerca da teologia da aliança. Na confissão de fé batista, por exemplo, pelo que eu vi, não consta o pacto das obras, pelo menos pelo que eu fui olhar, o pacto das obras não é tratado de uma forma profunda, eles meio que resumem a parte relacionada à teologia da aliança, e na questão do batismo eles acrescentam duas coisas. A primeira é que o batismo só pode ser efetuado com pública profissão de fé, excluindo assim as crianças do batismo, e que a única forma correta e bíblica de se batizar é através da imersão. Então, a igreja presbiteriana, inclusive a nossa confissão de fé, ela diz que a aspersão é uma forma correta de efetuar o batismo, mas ela não rejeita as outras formas. Tendo água, sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado, seja por imersão, por aspersão. Mas se você é um membro da igreja presbiteriana, mesmo que você tenha sido batizado quando adulto, se você chegar numa igreja batista confessional, e depende muito do pastor também, provavelmente você vai ter que ser rebatizado, porque o seu batismo não valeu, porque foi por imersão. Então esses irmãos, eles mudam essa parte da confissão de fé e adotam todas as outras doutrinas, mas levando em consideração essa mudança. De acordo com essa confissão, essa é a maneira bíblica de batismo, credo ao batismo por imersão. E esse é um fato interessante, porque a grande maioria dos teólogos reformados, eles entendem que a teologia da aliança implica necessariamente na obrigatoriedade do batismo infantil, mas esses irmãos, eles aceitam a teologia da aliança em certa medida, porém eles rejeitam a implicação para o batismo infantil. Os presbiterianos vão dizer: irmãos, vocês são inconsistentes. Vocês são inconsistentes, porque é algo lógico. A partir do momento que você aceita a teologia da aliança, você deve aceitar o batismo infantil, só que eles tentam mudar alguns aspectos da teologia da aliança, que nós vamos estar lidando com eles em algum momento. E se houver aqui algum irmão batista que queira fazer alguma pergunta no final, fique à vontade, meu irmão. Discordo de você, mas estou disposto a ser convencido, caso seja provado pelas escrituras de que essa doutrina não é bíblica, e também estou aqui à disposição para lhe ajudar a esclarecer melhor para você aquilo que nós estamos tratando aqui. Há um importante pregador batista, que vocês conhecem, chamado Paul Washer. E Paul Washer, ele descreve o batismo infantil, para vocês terem noção, como sendo o bezerro de ouro da reforma. O bezerro de ouro da reforma. Essa é a descrição de Paul Washer do batismo infantil. Se eu não me engano, ele diz isso naquele livro, 10 acusações contra a igreja contemporânea, alguma coisa assim. E uma das acusações que ele faz é de que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma, é o pecado dos reformadores. E muitos utilizam essa expressão de Paul Washer para dizer que os reformadores, eles estavam tão ocupados com outras doutrinas mais importantes, que eles deixaram passar o batismo infantil. Eles estavam tão preocupados discutindo as doutrinas relacionadas à salvação, ao culto e etc., que o batismo infantil eles não refletiram tanto, por isso que eles aceitaram como sendo uma doutrina aceitável, né?
Então Lutero, Calvino e os demais reformadores, eles teriam mantida intacta, quase que intacta, a prática romana de batizar crianças, porque eles não submeteram essa prática a uma análise bíblica profunda. Essas são algumas objeções, e eu gostaria de, antes de lidar com a doutrina de forma bíblica, esclarecer essas objeções, porque elas são bem contextuais. Então, talvez você esteja aqui hoje, e alguns desses motivos sejam um motivo pelo qual você não consegue aceitar a teologia do batismo infantil. E isso aqui, na verdade, são preconceitos. Então é importante que a gente destrua logo esses preconceitos, para que a gente possa lidar com essa doutrina de uma forma menos preconceituosa, para que a gente possa realmente olhar para as Escrituras e pelo menos estar dispostos a ser convencidos, caso se mostre bíblica a doutrina do batismo infantil. A primeira objeção é a ideia de que o batismo infantil é uma inovação, aquilo que os pentecostais costumam dizer. Os pentecostais, eles tratam os presbiterianos como se fosse uma igreja que surgiu cheia de heresia, e eles não, eles são a igreja clássica, quando o pentecostalismo é um movimento extremamente moderno, né? Então eles acusam os reformados daquilo que o pentecostalismo é, algo que surgiu há pouco tempo, não é algo tão antigo. Nós precisamos lidar com essa acusação dos pentecostais de que os pedobatistas são inovadores. Qualquer cristão, irmãos, que seja basicamente instruído na história da igreja, ele vai saber que essa afirmação não é verdadeira. Qualquer cristão que tenha um básico de conhecimento de história da igreja, ele vai saber que isso não é verdade. É óbvio que nós não cremos que a tradição ela é uma regra de fé, mas a história da igreja mostra claramente que a prática do batismo infantil, ela vem desde os primórdios da igreja. Há escritos de pais da igreja que lidam com a prática do batismo infantil. Então, Tertuliano, por exemplo, ele vai discutir a questão do batismo infantil. Hipólito, eles vão discutir essa questão do batismo infantil. Agostinho escreveu sobre o batismo infantil. Então, a igreja pratica isso desde a época dos pais. Os primeiros bispos e pastores, teólogos da igreja, lidavam com essa situação do batismo infantil. A igreja de Roma, ela durante toda a Idade Média, ela simplesmente preservou uma prática antiga da igreja, embora ela tenha corrompido as razões e os fundamentos para tal prática, assim como ela fez a ceia do Senhor. Você não pode dizer que porque a igreja católica batiza criança pelo motivo errado, essa doutrina não é bíblica. Porque a igreja católica crê na Trindade. A gente vai rejeitar a Trindade? A igreja católica crê que a Escritura é a palavra de Deus. Você vai rejeitar essa doutrina? A igreja católica crê que Jesus é Deus e homem. Você vai rejeitar essa doutrina? Porque a igreja católica crê? Não. Agora, assim como a doutrina da ceia do Senhor foi corrompida pela igreja católica, e isso não faz com que a ceia do Senhor não seja bíblica, a prática de batizar crianças também foi corrompida. E nós vamos ver o porquê que eles corromperam e como eles corromperam. Os reformadores mais conhecidos e influentes, eles praticaram o batismo infantil e defenderam. E para os meus irmãos aqui pentecostais, o próprio Jacó Armínio, tão amado, né? E ao mesmo tempo tão desconhecido pelo pentecostalismo brasileiro, ele era um reformado pedobatista, defensor da teologia da aliança. Armínio era membro da igreja reformada da Holanda. Ele era mais reformado do que eu. Então, Armínio, ele defendia o batismo infantil, e hoje Armínio seria tranquilamente membro de uma igreja presbiteriana. Agora, quando Armínio entrasse numa igreja pentecostal, ele ia enxergar muitas inovações. Não pense que se Armínio viesse hoje, ele iria para uma igreja pentecostal simplesmente porque eles são arminianos na sua doutrina, que é muito mais um desenvolvimento do pensamento de Armínio do que o que Armínio realmente disse. Não, ele era um reformado, ele era calvinista. Então, ele defendeu, inclusive, a doutrina do batismo infantil. Portanto, essa ideia de que o batismo infantil é uma inovação, ela é infundada. Com relação ao dispensacionalismo, nós já lidamos com ele nas exposições anteriores. Nós vimos, à luz da teologia da aliança, que o Antigo e o Novo Testamento estão unidos pela mesma aliança, administrada de maneiras diferentes. Você pode usar a palavra dispensações. Calvino usa a palavra dispensação. Mas desde que você não faça com que essas dispensações separem a aliança. É a mesma aliança sendo administrada a partir de diferentes dispensações. Diferentes formas de lidar, de tratar da mesma aliança. Todas as promessas feitas com Abraão,
feitas a Abraão e a sua descendência, elas se cumprem na igreja, que é descendente de Abraão pela fé, pois Abraão é pai de todos os que creem. Paulo argumenta em Romanos 4 que as promessas feitas a Abraão se cumpriram na igreja. Então ele está dizendo que a igreja é o cumprimento daquilo que foi prometido a Abraão. É a mesma aliança, não é algo novo, diferente, não é um plano B, é a mesma aliança sendo cumprida. Então o dispensacionalismo ele peca porque ele divide essa aliança, que é uma só, administrada de diferentes maneiras. Para você entender a diferença do aliancismo e do dispensacionalismo, é o seguinte: o aliancismo ele fala das divisões, das dispensações, mas ele foca na unidade. O dispensacionalismo ele fala alguma coisa sobre a unidade, mas ele foca nas dispensações. Então é uma diferença de ênfase. Enquanto que os aliancistas focam na unidade da Escritura, eles tentam separar, eles tentam encontrar essas separações e focam nessas separações no lugar de preservar a unidade. Então, a outra acusação é a ideia do descuido, né? A ideia de que os reformadores eles foram descuidados como se eles tivessem deixado intacta a doutrina romana do batismo infantil. Eu só tenho a dizer algumas coisas com relação a isso. Ou essas pessoas desconhecem a vida e a obra dos reformadores, ou elas estão fazendo uma afirmação impulsiva que elas mesmas sabem ser inconsistentes. Eu acho que esse é o caso do pastor Paul Washer. Quem é você para criticar Paul Washer, né? Eu posso usar o mesmo argumento. Quem é Paul Washer para fazer uma afirmação dessa com relação aos reformadores? Ou ele não conhece a teologia dos reformadores, o que eu acredito que não é verdade, porque ele conhece a teologia e a obra dos reformadores, ou então ele, por impulso, tenta afirmar algo ali na emoção, no calor do momento, que ele mesmo sabe não ser verdadeiro. A ideia de que foi o pecado, algo que foi movido por uma intenção pecaminosa dos reformadores, e aquilo que os discípulos de Paul Washer, porque Paul Washer nem é tão problemático, mas os discípulos dele e dos batistas confessionais, que tentam dizer que eles deixaram passar essa doutrina. Meus irmãos, os reformadores, na sede que eles tinham por reformar a igreja, eles discutiram ferrenhamente, inclusive entre eles, sobre coisas que para nós hoje não seriam tão importantes. Os sacramentos também foram alvo de profunda discussão na reforma. Se teve um tema que foi debatido na reforma, foi a questão dos sacramentos. Esse foi um tema que gerou, inclusive, divisão. Foi um tema que gerou, por exemplo, um problema tão grande entre Lutero e Zwinglio, que eles não conseguiram trabalhar juntos. Porque Lutero dizia que Cristo está presente na ceia, e ele defendia a ideia da consubstanciação. Cristo está com o pão e com o vinho espiritualmente presente. E aí Zwinglio dizia, não, a ceia é meramente um memorial. E foi uma discussão tão grande que Lutero não gostava dos teólogos suíços. Por exemplo, Calvino escreve uma carta para Lutero, dizendo, meu pai, você é um grande homem, honrando Lutero. E quem responde à carta é Melanchthon, porque Lutero não gostava dos teólogos suíços. Provavelmente Melanchthon nem mandou a carta para Lutero ler, porque ele não gostava. Então havia, inclusive, divisão entre os reformadores por causa dessa discussão acerca dos sacramentos. Lutero e Zwinglio discutiram. Para vocês terem noção, houve uma longa discussão, existem escritos, textos teológicos sobre isso, se era lícito misturar água ao vinho da ceia. Existem livros escritos discutindo se era permitido misturar água com o vinho da ceia. Algo que para nós hoje nem é relevante, porque qualquer suco de uva para a gente serve. Mas os reformadores, eles brigavam tanto por isso, pela questão dos sacramentos, que eles discutiam, se botar água, está errado. Existem tratados lidando com isso. Vocês acham mesmo que eles iriam deixar passar uma questão tão importante quanto o batismo infantil? Vocês acham que homens que discutiram ferrenhamente se podia botar água no vinho da ceia, brigaram por isso? Vocês acham que esses homens eles iriam deixar passar uma questão tão importante quanto o batismo de crianças? Então essa é uma acusação que não tem fundamento, porque quando nós lemos as Institutas de Calvino, por exemplo, a gente vê ele apresentando fundamentos bíblicos para a prática do batismo infantil e divergindo claramente dos fundamentos da Igreja Católica Romana. Ele
se opunha duramente ao catolicismo. Calvino jamais aceitaria uma prática romana sem ter refletido profundamente nas Escrituras com relação àquilo. Da mesma forma, Lutero e os demais reformadores. Se eles tiveram longas e acirradas discussões por esses assuntos, nós não podemos achar que esses homens foram descuidados. Os teólogos da Assembleia de Westminster, que ocorreu, irmãos, a Assembleia de Westminster não foi 5 minutos de Assembleia, não. A Assembleia de Westminster ocorreu de 1643 até 1649, ou seja, foram anos de Assembleia. Muita gente acha que os teólogos se reuniram, vai ser assim, pronto. Não, foram anos. Não é como a gente, não, que para discutir as nossas questões 5 minutos tá bom, né? Não, foram anos. E eles defenderam o batismo infantil. E essa mesma confissão chama o Papa de anticristo. Essa mesma confissão chama o Papa de anticristo e diz que um crente não pode sequer ter comunhão de casamento com papistas, porque eles são mundanos. Você acha mesmo que uma confissão que chama o Papa de anticristo está interessada em trazer da Igreja Católica alguma coisa? Então, irmãos, nós não podemos cair nesses preconceitos, porque eles nos levam a ter os olhos enevoados para aquilo que talvez seja uma doutrina bíblica, e você está se levantando contra ela. Então, tendo lidado com essas objeções, nós vamos agora submeter essa doutrina ao exame das Escrituras, e eu quero convidar você, em primeiro lugar, a abrir aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, o texto está tratado por Paulo aqui nesse contexto. Gênesis 15, 6. É o versículo que Paulo cita aqui em Romanos 4. Um versículo que diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse texto fala da fé de Abraão e de algo que lhe foi concedido pela fé. Justiça. Justiça. Paulo vai usar esse texto como um texto fundamental das Escrituras. Ele usa esse texto em Romanos, ele usa esse texto em Gálatas. Tiago vai usar esse mesmo texto na sua epístola para falar de justificação. Então nós vemos aqui que esse é um texto que trata não meramente de algo físico relacionado com a nação de Israel, mas é algo que trata de uma realidade espiritual. Abraão foi visto diante de Deus como um homem justo. Por quê? Porque ele creu na promessa do Senhor. Que promessa era essa? A promessa que Deus fez para ele: Abraão, vem aqui para fora e olha para as estrelas do céu. Conte elas, se você puder contar. Assim será a sua descendência. Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Então guarde esse versículo porque ele é fundamental. Abraão foi justificado pela fé. Pela fé em quem? Segundo Paulo, pela fé em Cristo. O texto que nós lemos de Romanos, nós vamos voltar para ele, diz isso claramente, de que Abraão foi justificado pela fé em Cristo. Mas, Diego, o nome de Cristo não é citado no texto. O nome de Cristo não é citado, a revelação é progressiva, mas a obra de Cristo é citada. Por meio de Cristo, Abraão é pai de muitas nações. Por meio de Cristo é que Deus efetuou o cumprimento dessa promessa dada a Abraão. Então, quando Abraão crê no cumprimento da promessa, indiretamente ele está crendo em Cristo. Ele está crendo que Deus, de alguma forma, irá providenciar para aquele homem velho a justificação que ele recebe aqui, porque ele creu no Senhor. Então, isso muitas vezes é despercebido por nós, porque a gente tem uma visão muito humana das Escrituras. Mas quando você olha para Cristo falando com os judeus, e muitas vezes nós somos como esses judeus, a gente não entende, Jesus diz assim: Abraão, o pai de vocês, ele viu o meu dia e alegrou-se. Ele viu e regozijou-se. Aí os judeus fizeram como a gente faz. Tu não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão, fala que Abraão viu o teu dia. Eles não compreendiam porque eles olhavam meramente com olhos humanos.
Mas Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se. Você não pode negar algo que é doutrina da Escritura. Eu não compreendo em sua profundidade, mas é bíblico? É bíblico. Ele foi justificado pela fé em Cristo. Agora olhe para o capítulo 17, onde Deus reafirma a promessa e faz uma aliança com Abraão, instituindo um selo. Ele muda o nome de Abraão. O nome de Abraão antes era Abrão, que significa pai exaltado, e agora passa a ser Abraão, que significa pai de multidões. Ele muda o nome de Abraão, e ele diz, mais uma vez, que faria Abraão fecundo. De Abraão ele faria nações, reis procederiam de Abraão, e há um elemento aqui: eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Nós vemos aqui a ideia de descendência, e no versículo seguinte, o texto vai dizer que a descendência herdaria a terra das peregrinações de Abraão, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e Deus seria o Deus da descendência de Abraão. Então, quando a gente olha aqui, a gente acha que está se tratando especificamente e unicamente de quem? Nação de Israel. Os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Só que, mais uma vez, a gente olha para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz que a descendência de Abraão não é quem é descendente sanguíneo de Abraão, mas é quem é descendente da fé que Abraão teve. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas judeu é quem o é interiormente. Em Romanos capítulo 9, Paulo vai tratar da questão relacionada ao lugar do povo judeu, quando ele diz assim: Deus nunca teve um compromisso com Abraão meramente sanguíneo. Porque vocês sabem, Esaú e Jacó, ambos eram descendentes de Abraão, tinham o mesmo sangue, eram circuncidados, mas Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Ele não faz acepção baseado em consanguinidade. Capítulo 2 de Romanos, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão apenas a que é da carne. Então, nós vemos que já no Antigo Testamento, a aliança de justificação por meio de Cristo era dada não apenas aos judeus que tinham sido circuncidados, que frequentavam a família de Abraão, que faziam parte da família de Abraão, mas era nos judeus que criam na mesma promessa. E você vai ver que durante todo o Antigo Testamento, não é todo o povo que adora a Deus, mas há sempre um remanescente fiel dentre os judeus. Embora haja sim um relacionamento especial de Deus para com aquela nação, como a igreja do Senhor, e eu vou explicar por que eu chamo de igreja, Deus trata intimamente no seu pacto com um remanescente fiel, que vai sendo preservado, até mesmo no meio da Babilônia. Então não se trata meramente de descendência física, mas a promessa foi dada a Abraão. Abraão creu e foi justificado por meio de Cristo, e Deus diz a Abraão: essa aliança não é só entre mim e você, é entre mim, é entre você e a sua descendência. Essa aliança é comigo, é com você e com os seus filhos, os seus descendentes, aqueles que procedem de você. Versículo 9 em diante vai descrever a circuncisão como sendo instituída por Deus como um selo, um sinal visível da aliança entre Deus e Abraão. A circuncisão era uma cirurgia muito parecida com a cirurgia de fimose hoje. Um menininho com 8 dias de nascido, ele tinha que ter a carne do seu prepúcio arrancada, a carne do prepúcio do órgão genital masculino arrancada. E nós vamos ver no livro de Ezequiel, eu não vou citar o Novo Testamento agora, mas no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel chama o povo à circuncisão do seu coração. Circuncidem o seu coração. Não se contentem meramente em serem circuncidados na carne, mas circuncidem o coração de vocês. Qual é a ideia de cortar aquela carne do prepúcio?
é de que aquilo que em nós é pecado, aquilo que em nós é imundo, é arrancado de nós. É o despojar do corpo da carne. Diego, de onde é que você tirou isso? Colossenses capítulo 2. Isso é a circuncisão. É o despojar do corpo da carne. É a carne sendo arrancada de nós. E esse era um sacrifício sangrento. Era um sacrifício que tinha derramamento de sangue e que também vai ser abolido na nova aliança. Quando eu falo nova aliança, não pense que é uma aliança diferente, mas é uma aliança renovada. Eu já falei sobre a palavra kainos, do grego, que é usada para a aliança no Novo Testamento. Então, nós temos aqui um texto, dois textos, um que fala sobre a aliança de Deus com Abraão, a justificação de Abraão por meio da fé, e a circuncisão sendo dada a Abraão e a sua descendência como um selo da promessa da aliança que Deus teria com Abraão e com os seus filhos. Está dando para entender até aqui? Acredito que sim. Agora vamos para Romanos. Romanos 4. Em Romanos 4, Paulo lida com a questão da justificação pela fé, que era negada pelos judeus, e Abraão era um dos exemplos usados pelos judeus para falar de um homem que foi justificado porque era um homem temente a Deus. E que Abraão foi justificado porque recebeu a circuncisão, e que somente aquele que era circuncidado poderia ser justificado, porque a justificação dependia da circuncisão. Então, eles acreditavam que a circuncisão tinha o poder de conferir a alguém comunhão com Deus. Paulo vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer que Abraão desconhecia uma justiça que vinha por meio da lei, porque Gênesis 15:6 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele diz assim: ora, o salário de quem trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Ou seja, se Abraão tivesse alcançado a justificação pelas suas próprias forças, Deus teria obrigação de dar a salvação para ele. Seria uma dívida de Deus com Abraão. Mas não é o caso de Abraão, porque o texto diz que ele creu simplesmente. E Paulo diz: aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, ele tem a sua fé atribuída como justiça. Ele usa o exemplo de Davi também, nós não vamos focar aqui em Davi no Salmo 32, mas ele fala sobre como Davi também expressa essa verdade. Aí ele levanta uma pergunta: esta bem-aventurança, versículo 9 do capítulo 4, ela vem exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os que não são circuncidados, ou seja, sobre os gentios? Ele diz: essa promessa foi feita a Abraão somente com os judeus, com aqueles que são circuncidados, ou ela também foi feita com os que não são circuncidados? Aí ele faz uma pergunta e diz assim: vamos para o caso de Abraão? Abraão foi justificado antes ou depois de ser circuncidado? Ele diz: não, ele não foi justificado depois, ele foi justificado antes. Lembra capítulo 15, quando vem a circuncisão? Capítulo 17, são 2 capítulos depois. Mas ele já havia sido justificado antes de ser circuncidado. Aí Paulo usa aqui uma expressão maravilhosa no versículo 11, porque ele diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os judeus, de todos os que creem, embora ainda não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O primeiro argumento começa aqui. De acordo com os batistas, as crianças não podem ser circuncidadas porque o batismo é um selo da fé. Criança não tem fé, como é que criança vai ser circuncidada? A pergunta é: a circuncisão era um selo de quê? De acordo com o versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça das obras. É isso? Da fé. Mesma coisa. As crianças estavam excluídas da aliança com Abraão, mas isso não é ilógico. Se é uma justiça que provém da fé, e a circuncisão é o selo da justiça que provém da fé,
Deus deveria ter dito: Abraão, espere seu filho chegar à idade da razão. Quando ele chegar à idade da razão, pergunte se ele crê na promessa. Se ele afirmar que crê na promessa publicamente, aí circuncide ele. Mas não. 8 dias de nascido, aquela criança era circuncidada, porque a aliança era feita com Abraão e com a sua descendência. E a circuncisão era um selo visível daquela aliança. Ela era simplesmente uma expressão de algo interior. Isso significa que todo filho de Abraão era salvo? Não. Mas todo filho de Abraão, ainda assim, tinha que receber a marca da aliança, porque a aliança foi feita com o seu pai e com a sua descendência. E aquilo ali serviria para que aquela criança passasse a fazer parte do povo de Deus, no sentido da igreja visível. Isso é algo importante de você entender. Existem 2 maneiras importantes de se falar da igreja: a igreja visível e a igreja invisível. Eu tenho como saber se uma criança é salva ou não? Não tenho como saber. Aí os batistas dizem: você não pode batizar uma criança porque você não tem como saber se ela é salva realmente ou não. Mas eu pergunto a você: você já conheceu algum batizado que se desviou? Quando o pastor batiza um adulto, ele tem certeza que aquela pessoa é salva ou não? Todo mundo que está aqui é salvo, de acordo com o Novo Testamento? Não. Há o joio e o trigo na igreja, que foram batizados. Então eu não posso usar o argumento de que eu só posso batizar quem eu tenho certeza de que é salvo, porque eu não posso ter certeza de ninguém com relação à salvação. Posso ter certeza da minha, através de uma análise da Bíblia, mas eu nunca vou saber se você que está sendo batizado e professando publicamente a sua fé é salvo. O mesmo argumento que corta para um lado, corta para o outro. Não, você não pode batizar a criança porque você não sabe se ela é realmente salva. Você também não sabe se o adulto é. O mesmo argumento que corta para um lado, corta para o outro. Porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é o número total dos eleitos de Deus, que só Deus conhece. E Ele não nos dá a liberdade para excluir ou para incluir alguém nessa igreja. Ele diz assim: espere até o momento em que o joio será separado do trigo. Então nós não temos condições de definir isso. Essa é a primeira parte do argumento. Agora você não pode negar que as crianças estavam incluídas na aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. As crianças estavam incluídas nessa aliança. Paulo vai dizer que Abraão iria ser o pai de todos os que creem. Abraão não era pai meramente dos judeus. Quando Paulo fala aqui dos circuncidados, ele está falando do povo judeu, mas os gentios também estavam incluídos. Os gentios também estavam incluídos nessa aliança, eles também são descendentes de Abraão. E se a promessa era para Abraão e a sua descendência, e Paulo está dizendo aqui que a descendência de Abraão não é somente a descendência da circuncisão, mas é a descendência daqueles que têm a fé que Abraão teve, os gentios também estão incluídos. Aqueles que não são circuncidados também estão incluídos. Então, se eu sou um filho de Abraão pela fé, a aliança de Deus comigo não é uma aliança meramente com Abraão até mim. É uma aliança de Abraão e da sua descendência, da sua posteridade. Portanto, os meus filhos estão incluídos nessa aliança. Eu não posso excluir algo que a Bíblia não exclui. Então, o argumento é muito simples. Prove no Novo Testamento onde é que as crianças foram incluídas na aliança. Eu não tenho que provar onde é que as crianças foram incluídas. Você que tem que provar quando é que elas foram excluídas. É o argumento do silêncio. Aquilo que o Novo Testamento não proíbe, não consuma, não silencia, eu não posso excluir. O lógico seria que tivesse um texto dizendo: as crianças estão excluídas. Por quê? Porque na mentalidade judaica, e lembrem, a igreja no começo era predominantemente judaica, Jesus veio em primeiro lugar e pregou para judeus, a igreja em Jerusalém nasce num contexto judaico. Uma das coisas que deveriam ter ficado mais evidente era: pessoal, criança agora foi excluída. Mas não, você vê a pregação de Pedro mostrando que a aliança era a mesma feita com Abraão,
quando Paulo vai ser questionado acerca da sua pregação, ele diz: irmãos, eu estou sendo julgado pela nossa esperança, pela esperança do nosso povo. Ou seja, Paulo fala para os judeus dizendo: irmãos, esse evangelho que eu estou pregando aqui é o evangelho que é a esperança do nosso povo, não é algo novo. Então, o mais correto é que tivesse um texto dizendo: olhe, vocês que são judeus, eu sei que até aqui as crianças fizeram parte da aliança, mas agora elas não fazem mais. Não é isso que acontece. O que nós vemos é Jesus dizendo: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçam de vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. E esse texto não pode ser compreendido com profundidade se nós não levarmos em consideração que aquelas crianças eram filhos dos discípulos de Jesus. Porque a expressão das tais é o reino dos céus significa destas crianças é o reino dos céus. Ele não está incluindo ali todas as crianças, porque senão ele diria que todas as crianças são salvas. Mas ele está dizendo destas criancinhas, das tais, destas que vêm a mim, é o reino dos céus. Diego, ainda não me convenceu. Vamos para mais argumentos. Diego, onde é que diz no Novo Testamento que a circuncisão e o batismo têm alguma relação? Se tiver um texto, se tiver, a gente gosta de textos prova, eu acredito. Vamos para Colossenses 2. E eu quero convidar você a ler Colossenses 2 numa Bíblia batista. Numa Bíblia que eu não diria batista, que não existe tradução denominacional, mas uma Bíblia que é muito amada e defendida aí a tradução pelos nossos irmãos batistas. Inclusive nosso pastor Eduardo, que esteve pregando hoje aqui, ele ama essa versão, para ele é a melhor versão. Porque Luiz Saião, um importante teólogo batista, fez parte dessa tradução. Pastor Shed participou dessa tradução, também um teólogo batista, embora eu vi uma entrevista onde Shed se arrepende de não ter batizado crianças, viu? Para os irmãos batistas aí, depois eu mando essa entrevista para você, onde ele usa inclusive o texto que eu acabei de citar, dizendo que é uma base para o batismo infantil. Mas olha aí na NVI, eu vou ler na NVI, a tradução preferida dos meus irmãos batistas, onde Paulo, em Colossenses capítulo 2, falando sobre a circuncisão, no versículo 11 e 12, olha só que texto lindo. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Os judeus estavam querendo fazer com que aqueles irmãos de Colossos se circuncidassem. Essa é a discussão. E Paulo diz: vocês não precisam, porque vocês já foram circuncidados através de Cristo. Aquilo que o tipo no Antigo Testamento simbolizava, já aconteceu. Vocês não precisam do tipo, porque aquilo que era representado aconteceu. Vocês foram circuncidados por uma circuncisão no coração de vocês, que é o despojamento do corpo da carne. Mas Paulo, eu não tenho nenhuma evidência prática disso. A circuncisão era um símbolo tão importante, era um selo da aliança de Deus. Quando foi que isso aconteceu mesmo assim, que eu posso garantir de forma prática? Versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Versículo 12. Vamos ler de novo o versículo. Eu estou lendo uma versão amada pelos nossos irmãos batistas. A nossa versão diz a mesma coisa, mas o que é interessante é que essa versão é mais clara. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tem alguma ligação circuncisão e batismo? Não de acordo comigo, de acordo com Paulo. Tem alguma ligação? Tem. Ele está dizendo que nós fomos circuncidados de forma espiritual, nós não precisamos mais daquele rito sangrento, mas que isso aconteceu quando nós fomos sepultados com ele no batismo. É como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, vocês já têm um símbolo. Vocês não precisam cortar a carne do seu prepúcio, vocês já têm um símbolo. Vocês foram batizados, lembram disso?
Foi nessa época que vocês foram circuncidados. Então, aqui 2 textos. O texto de Romanos diz que a circuncisão é selo da fé. O Novo Testamento diz que o batismo é o selo da fé. Quem crê e for batizado será salvo. Então, as 2 coisas estão unidas. Ou seja, a mesma coisa que a circuncisão representa, o batismo representa. E Paulo está dizendo que nós fomos circuncidados quando fomos sepultados com Cristo no batismo. Então, é muito clara aqui a verdade de que as 2 coisas são símbolos diferentes da mesma aliança. Nós temos 2 símbolos no Antigo Testamento que são muito parecidos com os sacramentos do Novo Testamento. A circuncisão, assim como o batismo, era o símbolo de entrada na aliança. E a Páscoa, assim como a ceia do Senhor, é um símbolo de continuação da aliança. É algo que é repetido. A Páscoa era uma festa repetida, onde o povo lembrava da sua libertação. A ceia do Senhor é uma festa repetida, onde nós lembramos da mesma coisa. Então, não são símbolos diferentes de coisas diferentes, mas são símbolos diferentes da mesma aliança. Deu para entender? Está ficando claro? Esse é o início da argumentação. Tá, Diego, mas você tem alguma forma de mostrar que essa promessa, ela inclui os filhos? Vamos lá para Atos capítulo 2, primeira pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, falando para aqueles que seriam ali os primeiros convertidos. Atos capítulo 2. Versículo 39. Pedro está pregando e ele fala sobre como Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele cita textos específicos, ele cita os Salmos, ele cita a profecia do profeta Joel com relação ao derramamento do Espírito. E no versículo 39, ele diz para aquelas pessoas que iriam ser batizadas, era um contexto de batismo, foram 3.000 pessoas batizadas, ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por que ele inclui filhos aqui? Ele poderia simplesmente dizer: para vocês é a promessa e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas ele diz: é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Mas, Diego, será mesmo que os filhos dos crentes eram tratados dessa forma especial no Novo Testamento? Vamos para 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 14, trata de uma mulher que era crente e que havia se casado e que era casada com um marido descrente. E ele diz que essa mulher não deveria se separar desse marido, porque haveria um processo de santificação. O marido é santificado no convívio com a esposa. Ou seja, quando ele fala da santificação do marido incrédulo e da esposa incrédula, ele fala num processo, ele é santificado pelo convívio, certo? Então aqui há uma ideia de algo que é progressivo. Aquele marido está agora sendo exposto a uma mulher, serva de Deus, que vai pregar a palavra para ele, que vai proclamar o evangelho a ele, e aquela mulher incrédula, que é casada com um marido crente, vai ser santificada no convívio com o seu marido, porque a palavra vai ser pregada para ela, ela vai estar convivendo ali com um servo de Deus, e nesse convívio ela está sendo santificada. Mas olha o que ele diz com relação às crianças: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que é que ele quer dizer com isso? Veja que ele não diz: os seus filhos vão ser santificados no convívio com a esposa. Não, ele diz: do contrário, os filhos de vocês seriam impuros, mas agora eles são santos.
Por que ele está falando isso aqui para Coríntio? Porque ele está tratando de gentios. Ele não precisaria lidar com isso aqui num contexto judaico, porque os judeus sabiam que a promessa era com um povo e com a sua descendência. Mas nesse contexto gentil que ele diz, olhe minha irmã, você precisa entender que pelo fato de você ser crente, o seu filho, ele é santo. E o que é que significa a palavra santo aqui? Não necessariamente aqui está relacionado à salvação. Mas a ideia de que o filho de um crente é alguém que é separado do mundo. Não adianta dizer que não. O filho de um crente, ele cresce debaixo da autoridade dos pais como um membro da igreja. O problema é que os nossos irmãos batistas não reconhecem as crianças como membros da igreja. Mas as crianças são membros da igreja, elas são participantes da igreja. Elas estão aqui gozando da pregação, da comunhão, da instrução da palavra. Elas são criadas por pais que estão ensinando para o seu filho o evangelho. O nosso problema é que nós não pegamos aquilo que é dito em Deuteronômio capítulo 6, quando o texto fala da responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Você deve ensinar a aliança para os seus filhos, a lei aos seus filhos, quando estiver andando, quando forem deitar, quando estiverem comendo com ele. Por que que muitos dos nossos filhos, eles crescem e se desviam do caminho do Senhor? E a gente diz assim, está vendo? Não tem nada a ver, não tem diferença de um filho de um crente para um filho de um descrente. Tem sim, irmãos. Muitas vezes é porque você que veio aqui na frente e batizou o seu filho, você não teve compreensão do que você estava fazendo. Naquele momento você assumiu o compromisso de que o seu filho seria educado no evangelho. Você estaria orando pelo seu filho, instruindo o seu filho na palavra, dia após dia, falando de Cristo para ele. Mas é porque nós estamos acostumados com conversões dramáticas. É uma coisa que o pastor Augusto Nicodemos diz. A gente está acostumado à conversão dramática. A gente gosta do drogado que viveu a vida toda na droga e se converte. Mas quando tem aquele irmãozinho que cresceu na igreja e que não teve uma experiência dramática de conversão, a gente trata como se ele fosse um crente de segunda categoria, sabe? Aquele irmão que diz assim, rapaz, eu cresci na igreja. Eu, por exemplo, fui batizado quando criança. Cresci na igreja presbiteriana. Não tive uma conversão dramática. Estava fumando maconha, ali a polícia chegou, me deu uma surra, aí um irmão veio, disse, eis que eu te digo vaso, e aí eu me... Não. Foi um processo no relacionamento com o Senhor. E eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, quando o Senhor quebrou o meu coração, sabe o que foi que mais me fortaleceu? É que durante toda a minha vida eu já tinha recebido uma base dos meus pais e aquelas coisas passaram a fazer sentido para mim. Aquilo que o meu pai dizia passou a fazer sentido. É algo natural. Lá no Antigo Testamento, com relação à Páscoa, Deus diz, quando o seu filho lhe perguntar, pai, o que são esses estatutos, essas ordenanças? Tudo isso é natural, vai chegar um momento que o seu filho vai se interessar por aquilo. Mas o seu dever, enquanto ele está debaixo da sua autoridade, é levar o seu filho para a casa do Senhor, é pregar a palavra para ele, é ter esse compromisso, porque ele está debaixo da sua autoridade. Então isso é a aliança no contexto bíblico. Os filhos dos crentes são santos, eles são separados, eles são diferentes dos filhos dos descrentes. Então esse é um texto muito claro. Vamos lidar com algumas objeções? E aí eu vou encerrar e nas perguntas, por favor, irmão, se você tem alguma dúvida, pergunte, porque eu sei que tem muitas objeções, muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu quero que você faça essa pergunta no momento das perguntas. Porque eu não quero que você saia daqui dizendo, mas aí tem um ponto ali que não faz sentido. Não, pergunte. Se você acha que não faz sentido, pergunte. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Aí o pastor Diogo responde. Já tem 6? O pessoal da internet também, que está nos acompanhando pelo YouTube, se vocês quiserem aí deixar a sua pergunta, por favor, façam isso, tá certo? A gente vai estar respondendo. Primeira objeção, vamos para Evangelho de Marcos. Vamos para o finalzinho aí do Evangelho de Marcos, meus irmãos.
Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Eu sabia que você estava querendo que eu lesse esse texto. Quem crê e for batizado, está vendo aí? A condição para ser batizado é crer. Primeiro que o texto em nenhum momento indica que isso aqui é necessariamente uma ordem cronológica. O texto indica que as duas coisas têm que ser feitas. Mas você não pode provar que aqui a ordem é cronológica, porque não há as palavras primeiro e depois. Você não tem quem primeiro crê e depois... Não, é quem crê e for batizado. Então, por exemplo, eu estou dentro desse padrão. Eu fui batizado quando criança e hoje eu creio. Então, eu creio e fui batizado. Alguma objeção? Você pode dizer que cronologicamente, e aí você vai ter que impor isso ao texto, é a primeira coisa que você tem que impor. Não, o texto fala aqui em ordem cronológica, isso é indiscutível. Então, primeiro prove. Prove que é a ordem cronológica. O que ele está apresentando aqui são duas coisas que deveriam ser feitas: crer e ser batizado. Então, essa é a primeira parte, mas eu não vou nem puxar para esse lado, não. Os nossos irmãos vão dizer que esse texto é feito de uma ordem cronológica, nossos irmãos batistas. Ou seja, só deveria ser batizado quem cresce. Lembre que aqui a ordem é a grande comissão. E ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Nós não podemos dizer que esse texto aqui está tratando especificamente de crianças. O texto está falando daqueles que seriam evangelizados. Então, você não pode incluir as crianças nesse texto por um problema muito sério que você pode cair se você incluir. Sabe por quê? Porque o texto diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê irá acontecer o quê? Será condenado. A criança crê, bebezinho recém-nascido crê? Não. Então ela está o quê? Condenada. É escolha sua. Você quer dizer que esse texto fala especificamente de crianças? Arque com as consequências. Essa é uma das razões pelas quais os católicos batizam seus filhos. Porque eles acreditam que as criancinhas, quando elas morrem, elas vão para um limbus infanto, se elas não forem batizadas. Por isso que eles batizam, porque para eles o batismo é remissor. Então, tem que batizar, porque a criancinha não crê. O batismo é como se fosse a fé da igreja. O argumento católico é muito engraçado, porque eles dizem assim: quando aquela criancinha é batizada, a igreja está crendo por ela. É por isso que o católico, ele fala de uma... há muitas pessoas que são católicas, que não entendem nada, não sabem nem quem é Jesus, mas cresceu na tradição católica. Sabe nem quem é Jesus, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu. Mas a igreja diz, mas ela estando debaixo da autoridade da igreja, tendo sido batizada, a igreja crê por ela. Então a fé da igreja salva aquela criancinha. Estando na igreja, ela tem fé. Que fé? A fé da igreja. Esse é o argumento católico. Nós sabemos que é simplesmente lógica, filosofia, né? Mas tem nada de bíblico. Mas olha o perigo. Então, isso aqui é algo importante. Não tente usar um versículo como texto prova, porque às vezes quando a gente tenta usar um versículo como texto prova, a gente não vai até as últimas implicações. Quem crê e for batizado será salvo. Concordo com isso. Tem que batizar, tem que crer. Mas a partir do momento que aquela pessoa creu e foi batizada, ela entra numa aliança onde os seus filhos estão incluídos. Quem não crê e não for batizado será condenado. Quem não crê será condenado, não tem batismo. Ou seja, o texto aponta para uma possibilidade de que pode alguém ser batizado sem crer. Porque ele poderia dizer quem não crê e não for batizado, mas ele diz quem não crê. Mostrando que não é o batismo que salva, mas é a fé. Então é óbvio que ele está falando aqui de adultos. Senão a gente cai nesse erro terrível. Se você quiser aceitar esse fato de que todas as crianças são condenadas, aí sim. Mas, que triste, né? Que triste. Diego, mais outro argumento usado pelos nossos irmãos batistas. Não há nenhum caso de uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Não existe.
Você olha para o livro de Atos dos Apóstolos e você vê várias situações de batismo e você não vê crianças sendo batizadas. Mais uma vez, o argumento que corta para um lado, corta para o outro. Porque onde é que você vê um filho de um crente chegando à idade da razão e sendo batizado? Onde é que você vê em Atos, no Novo Testamento, um filho de um crente que foi criado na igreja sendo batizado? Onde é que você vê? Tem algum? Um filho de um crente sendo batizado? Então, o mesmo argumento do silêncio que corta para um lado, corta para o outro. Não tem nenhuma criança sendo batizada, mas também não tem nenhuma sendo apresentada, como é feito nas igrejas batistas e pentecostais. Tem que apresentar a criança, aí traz na frente e faz a mesma coisa que o batismo infantil significa. Tem que apresentar, e o pastor ora, oh Deus, apresenta. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Não tem. E é feito. Onde é que tem essa ideia de idade da razão? Um filho de um crente dizendo, eu fui ensinado pelos meus pais, mas hoje, pela minha própria razão, eu estou aqui publicamente professando que eu quero ser batizado. Não tem. Agora, o argumento do silêncio, ele apoia muito mais o batismo infantil do que o batismo, o credobatismo. Sabe por quê? Porque há várias ocasiões em que nós vemos casas inteiras sendo batizadas. Essa linguagem sendo usada. E aí os nossos irmãos batistas vão dizer, mas as crianças não são citadas, você não tem como provar que tinha criança ali. É, meu irmão, mas se trata de Lídia, o carcereiro, a casa de Estéfanas, que é citada por Paulo em 1 Coríntios. Não é possível, nessas 3 casas não tinha criança. E olha que naquela época não era como hoje, não, o povo tinha menino, viu? Não era como hoje que tem 2, 3, não. Era a reca de menino. No caso de Lídia, acredito que é Atos 16, e eu vou terminar com esse argumento e vou abrir para as perguntas. No caso de Lídia, não sei se eu errei a citação, irmãos, eu esqueci de anotar as citações, mas eu acredito que é Atos capítulo 16, versículo 11 em diante. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura da Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então foi batizada Lídia e toda a sua casa. A pergunta é, vamos usar o argumento do silêncio? Onde é que o texto diz aqui, exceto as crianças? Porque se fosse uma questão importante, era para ser dito assim, foi batizada toda a sua casa, com exceção das crianças. As crianças não podem ser batizadas, não. Ah, Diego, mas não tinha criança aí em Lídia. Será que na casa do carcereiro tinha? Não, tinha também não. Será que na casa de Estéfanas, quando Paulo diz, batizei também a casa de Estéfanas, lá em 1 Coríntios, tinha? Não, também não tinha não. Então assim nós percebemos que é muito mais uma tentativa de impor algo do que o argumento de que falta fundamento para essa doutrina. Meus irmãos, se você achou que foi muito argumento aqui, eu tenho uma coisa para dizer a você. Não foi nenhum por cento dos argumentos bíblicos para o batismo infantil. O que eu indico a vocês é, procurem estudar essa doutrina. Eu concluo com isso. Procurem estudar essa doutrina. Porque há muita gente que eu conheço na igreja presbiteriana que não aceita o batismo infantil. E você pergunta assim, meu irmão, você já procurou estudar profundamente, biblicamente, essa doutrina? E eu não estou dizendo que você tem que ler só aquilo que você concorda, não. Pega a Confissão de Fé Batista, pega os teólogos batistas, estude ambos os lados e se aprofunde. E você vai perceber que há, sim, argumentos de sobra. Nem os nossos irmãos batistas eu quero acusar de que não têm conhecimento bíblico, porque os nossos irmãos têm muito conhecimento bíblico, mas também não diga que os presbiterianos batizam seus filhos por falta de fundamento da Escritura, porque essa é uma acusação muito dura.
Tem um livro chamado As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil. E aí, geralmente, quando os batistas veem esse livro, eles dizem assim, não tem, é um livro em branco, é? Esse livro é em branco? Não, vocês viram aqui que há muita base bíblica para o batismo infantil e eu não cheguei nem na metade, porque nós não temos tempo. Então, procurem se informar. No final do culto, se os irmãos quiserem indicação de material, venham falar comigo, que eu vou estar indicando para você o material, de acordo com a sua condição, de acordo com o seu nível de conhecimento. Amém? Vamos orar e eu vou passar a palavra para o pastor Diogo e